GP Produções apresenta. Vamos falar do pássaro cuco. Os cucos têm pés bem fortes para poderem segurar-se nos ninhos que foram feitos para aves bem menores. E a casca dos seus ovos é muito resistente para que possam ser jogados de longe sem se partirem. É o passarinho do relógio. Antigamente, os relógios de parede vinham com um mecanismo em que a cada hora abria-se uma portinha e saía dela um passarinho de madeira e cantava as horas. Cucu, cucu, cucu. Eu corria para a frente do relógio e ficava esperando ele aparecer novamente. Pertence à ordem Cuculiformes, filhote de cuco sendo alimentado pelos pais adotivos. A fêmea do cuco, que é um animal ovíparo, todas as aves são, põe seu ovo no ninho de outro passarinho. E para isso, ele tira um dos ovos do ninho e come, e no lugar, põe o seu ovo. Às vezes, quando o ninho é muito vigiado, aproveita o menor descuido e lança seu ovo de uma certa distância. O objetivo disso é que outra família de passarinhos crie seu filhote. Quase sempre, os ovos dos cucos são parecidos com os das espécies que parasitam. O bebê cuco demora 12 dias para nascer e com 8 a 10 horas de vida, as crias de cuco expulsam do ninho os ovos ou as crias que já estavam no ninho. Ficando sozinho, tem mais espaço e os pais adotivos têm mais facilidade para alimentar uma única cria, que quase sempre é bem maior do que eles mesmos. Com 19 dias de vida, os filhotes de cuco estão prontos para abandonar o ninho. Reproduzem-se pela primeira vez com 1 ou 2 anos de idade. Às vezes, nascem 2 cucos ao mesmo tempo e no mesmo ninho, de ovos postos por 2 fêmeas. E a luta pelo lugar acontece de uma forma muito mais violenta, porque ambos são possantes e determinados, podendo ocasionar a morte dos 2 por cansaço. Os verdadeiros cucos, da família dos cuculídeos, têm uma característica singular, o parasitismo de criação, como o cuco canouro e o cuco rabilongo. O cuco coloca seus ovos em ninhos de outros pássaros, para não ter que criá-los. As fêmeas e os machos de cuco agasalam com vários parceiros, não tendo parceiro fixo. No início da estação, as fêmeas procuram ativamente ninhos para parasitarem. Caso a estação já esteja adiantada, podem destruir a postura ou mesmo o ninho encontrado, para que o hospedeiro tenha que fazer uma segunda postura, abrindo assim uma nova oportunidade ao parasita. Uma vez escolhido o ninho, a fêmea espera um descuido dos papais passarinhos para pôr lá um ovo. Ao espalhar os seus ovos por diferentes ninhos, os cucos asseguram uma maior probabilidade de pelo menos algum deles ter sucesso. Quando o cuco nasce, tem toda a comida e cuidados dos pais adotivos só para ele. O cuco é péssimo pai e prefere destinar esta tarefa a outras aves. Aparentemente, as diferenças quanto ao tamanho e cor são bem nítidas, mas para a ave parasitada não tem importância. Ela ficará olhando por alguns instantes e voltará a incubar os ovos. Há casos onde o ovo do cuco é muito parecido com os ovos de outras espécies de aves parasitadas. Geralmente, os ovos do pássaro hospedeiro requerem 13 a 15 dias de incubação e o ovo do cuco apenas 12. Assim, o filhote de cuco nasce primeiro. Depois de 1 a 2 dias, o filhote de cuco joga os outros ovos para fora do ninho, erguendo-os nas costas com o auxílio das asas. Se já tiverem nascido, joga também os filhotes. A mãe adotiva, supondo que o cuco é mesmo seu filho, cuida dele com todo o carinho. Com apenas 3 semanas, ele já ocupa o ninho inteiro. Cucos
adultos. Fora da época do acasalamento, o cuco vive uma vida mais solitária. Alimenta-se de pequenos invertebrados, sobretudo insetos. Larvas peludas de insetos, principalmente mariposas, são um de seus alimentos preferidos. Macho e fêmea são diferentes quanto sua coloração, como se pode ver na foto ao lado. O macho tem a cabeça, peito e dorso cinza, com estrias na barriga como no gavião. A fêmea tem geralmente o mesmo padrão, exceto na cor, que é ferrugínea, e uma sugestão de estrias na parte superior do peito. Os juvenis podem ser cinzas ou marrons. Uma coisa que identifica os mais jovens é uma mancha branca na nuca. É uma ave parasita de ninhos de outras aves. Vai espalhando um ovo em cada ninho. As espécies mais exploradas são a alvéola branca, petinha dos prados, papamoras comum, rouxinol pequenos dos caniços, papa-mosca cinzento e totinegra cabeça preta. Cada fêmea de cuco canouro especializa-se num pássaro hospedeiro particular e imita a cor do seu ovo para que seja mais difícil de ser percebida a troca. O cuco canouro, às vezes, é bem parecido com um gavião por causa do seu tamanho, do seu voo baixo e da sua longa cauda. Mas os batimentos das asas, apesar de rápidos, são bastante fracos e as asas pontiagudas movem-se sem intervalos de deslize e muito abaixo da horizontal. A cabeça pequena com um bico delicado é mantida, apontando claramente para cima. É frequentemente perseguido por pequenos pássaros. Tem este nome por causa do chamado do macho, que é o conhecido cuco, repetindo várias vezes. É uma ave extraordinária, pois sem conhecer os pais, o cuco guia-se pelas estrelas e pelo sol a fim de alcançar local de origem, voltando todos os anos exatamente ao mesmo local onde viu pela primeira vez a luz do sol. A postura é de 8 a 12 ovos muito diferentes, imitando os ovos hospedeiro. Em alguns casos raros, fêmeas e cucos criaram a sua própria prole. Mas a principal particularidade da família Cuculidae prende-se com o fato de se tratarem de aves que parasitam outras, que lhes incubam os ovos e lhes alimentam as crias. Só na Europa, esta espécie parasita mais de 100 espécies de aves diferentes, embora cada fêmea se especialize em uma espécie em particular. O cuco rabilongo tem uma estratégia diferente. Por causa das cores que exibe à nascença, consegue chamar mais a atenção da mãe adotiva e acaba por ganhar mais comida que os outros. Como é de outra espécie, cresce muito mais que os seus irmãos, até que eles acabem por definhar, sufocados e exprimidos pelo seu... Se gostou desse conteúdo, dê um like, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado! Volte sempre!